Jair Bolsonaro acaba de divulgar um vídeo apelando que manifestantes desobstruam as rodovias. Porém, ele afirma aos apoiadores: estou com vocês, e fala em continuar lutando por democracia e liberdade. Vamos assistir. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês. Muito bem, está aí o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Caio Junqueira, nosso repórter e analista, participa com a gente também do CNN Prime Time, diretamente de Brasília. Caio, a gente viu o presidente demorar 44 horas para dar o seu primeiro pronunciamento, enquanto a confusão aumentava. Ele criticou os métodos, atribuiu à esquerda aqueles métodos mais sujos, como o bloqueio das estradas, e agora que parece que o tumulto em alguns casos aumentou, com episódios como aquele avanço de um carro sobre o outro, ele aumenta também o tom, fazendo esse apelo mais incisivo pela desobstrução. Como é que você avalia isso? Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Felipe, um dia, assim, aparentemente parado em Brasília, né? Brasília chuvosa, feriado, mas teve sim operação política acontecendo, né? Teve uma pressão, pedido, né? Recomendações ao presidente Jair Bolsonaro de que fosse mais enfático no seu pedido para que as manifestações parassem, né? Principalmente o bloqueio de rodovias. A avaliação, já desde ontem, após aquela manifestação, estava lá acompanhando no Palácio da Alvorada, foi de que a fala dele sobre as manifestações não foi enfática, não foi incisiva, não pediu claramente, diretamente, para que os seus apoiadores abrissem, desobstruíssem as rodovias, tanto que depois da manifestação dele ontem, elas continuaram, elas se ampliaram. Hoje tivemos um episódio de um atropelamento grave ali no interior paulista. Enfim, então esse vídeo que nós acabamos de assistir é o resultado, primeiro, de uma ineficácia da manifestação dele ontem em relação aos manifestantes, ao pedido para que os manifestantes parassem. E segundo, de uma operação política, sim, uma recomendação de que ele fosse mais enfático e de que retomasse, voltasse mais enfaticamente para fazer esse apelo, como ele faz. Tem uma avaliação de que já estaria havendo um efeito bumerangue politicamente sobre o presidente.
né? Muito embora os manifestantes sejam seus apoiadores, isso se voltaria e estaria já se voltando contra o próprio presidente da República politicamente. Ele começando a ser responsabilizado pelo impacto do bloqueio das rodovias, né? Porque remédios não chegam, comidas não chegam, a economia correndo o risco de entrar em colapso e o Bolsonaro talvez sendo responsabilizado politicamente por isso. E esse é o quadro e a justificativa da gravação desse vídeo. Obrigado, Caio. E Hélio, o que você achou do vídeo? E pergunto se você acha que agora aqueles que são apoiadores de Jair Bolsonaro e ainda estejam causando problemas nas estradas, não estou falando, evidentemente, das manifestações legítimas, será que eles vão obedecer? Será que eles vão seguir essa orientação? Eu acredito que sim, Felipe. Como eu vinha dizendo aqui no início, o presidente Bolsonaro já tinha passado esse recado. Alguns acharam que não foi enfático o suficiente. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que foi bastante comedido e novamente mostrou a diferença de comportamento entre a direita liberal conservadora e a esquerda. Eu não me recordo de Lula ou Dilma pedindo para a MST parar de fazer invasões. Está aí o presidente Bolsonaro dizendo, olha, pessoal, tem gente aí fazendo besteira, não façam isso, não tenho nada a ver com isso. Achei bastante ponderado do presidente e está mostrando uma capacidade de se reerguer para os próximos 4 anos. Aí, Hélio, Raquel Landim, o que você achou desse pronunciamento? Felipe, eu acho que esse pronunciamento vem depois de muita demora e muita pressão. Estava apurando aqui, auxiliares dele, como também já trouxe o Caio, batendo na tecla desde hoje de manhã que ele não tinha sido enfático o suficiente, que não tinha, os manifestantes não tinham interpretado de uma forma para desobstruir as rodovias, que a gente estava assistindo isso nas estradas. Então, assim, sucessivos apelos a ele e, de novo, vindos do setor produtivo, repassados aos políticos e os aliados que estavam fazendo pressão sobre ele para que ele finalmente fizesse essa fala, desobstruam as rodovias. A gente estava esperando dele. São os próprios aliados dele, é bom frisar isso. São os próprios aliados dele. Estava falando com essas pessoas neste momento, pessoas próximas, bem próximas a ele, que me disseram agora que estão repetindo para ele desde hoje de manhã. A sua manifestação de ontem não foi suficiente, presidente. O senhor foi dúbio. As pessoas não entenderam. E eu acho que é muito importante a gente colocar essa questão, né? Ele não admite a derrota, as pessoas então vão às ruas, então aí ele vem, depois de 44 horas, faz uma fala que é dúbia, as pessoas interpretam como um motivo para continuar nas ruas, a situação vai se agravando. A gente vê a PM tendo que retirar essas pessoas do lugar, acidentes trágicos, gravíssimos que estão acontecendo e prejuízos enormes para os setores produtivos. Difícil saber, Felipe, qual vai ter o efeito. Eu só consigo fazer um paralelo, e aí tirando da experiência, do 7 de setembro. No 7 de setembro, quando também teve a iniciativa dos caminhoneiros de travar as rodovias, em algum momento naquela madrugada parecia que a coisa ia sair de controle, Tarcísio de Freitas foi e pediu a Jair Bolsonaro que fizesse um áudio, eu não me lembro se era um áudio ou se era um vídeo, um áudio e dissesse a ele... Tarcísio disse ao presidente, as pessoas não estão acreditando, eu preciso de um áudio com a voz do senhor para eu distribuir entre as lideranças e para que isso seja disseminado. Aí, então, o Bolsonaro faz esse áudio, Tarcísio dissemina esse áudio entre as lideranças e o movimento acaba arrefecendo. Então, eu só consigo trazer esse paralelo, não sei como vai ser a situação agora. E a gente viu de grupos bolsonaristas, enfim, jornalistas monitoram e a gente vai vendo certas interpretações do pronunciamento que Jair Bolsonaro fez ontem. Vocês tiveram acesso também, então se pega linha a linha e se faz uma interpretação falando, olha, a senha que o presidente, que o capitão está dando é essa e tal. Não é exatamente assim, como a imprensa está interpretando ou outras pessoas, se bem que a imprensa considerou dúbia, né? Então, assim, agora ele vem e ele fala ali no imperativo, né? Desobstruam, Yuri. Acho que a primeira coisa que eu falei no programa aqui foi exatamente essa, de que faltava uma voz de comando. Agora existe essa voz de comando em relação a esses bloqueios.
E me parece que, apesar, a despeito aí das pressões dos aliados, de tudo que vinha sendo feito pelos setores produtivos, né? A gente viu segunda-feira, setor de transporte, setor do agro, por meios políticos, pelas suas confederações, representações, todo mundo falando, olha, a coisa vai ficar ruim, vai ter prejuízo, vai dar problema, foi dando. Teve agora episódio grave, essas imagens fortes do atropelamento em Mirassol. Ontem já houve a morte de uma pessoa em Mato Grosso, porque bateu com o seu carro numa carreta parada na estrada, quando você não espera uma carreta parada no meio do caminho de uma rodovia. A irmã fez uma postagem no Facebook criticando os atos, com um certo nojo daquilo, Exato. Bastante. Aliás, ela perdeu o irmão. Exatamente. É claro que a gente sempre mostra aqui que é preciso haver uma investigação minuciosa sobre os detalhes do acidente, mas foi numa área de bloqueio, aparentemente. Exato, né? E assim... E o presidente conseguiu algo que, aparentemente, não sei se ele esperava, mas que ele é positivo do ponto de vista político, que é justamente o que o Hélio mencionou. Essas manifestações nas cidades, nas grandes cidades do país, em frente aos quartéis, que têm mensagens de conteúdo questionável. Mas essa foto, isso foi compartilhado, inclusive, agora, um pouco antes do vídeo do presidente Jair Bolsonaro, foi compartilhado pelo filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, e citando o discurso de terça-feira. Então, no fundo, se a pressão dos aliados só fez efeito agora, ou se era para essa pressão só fazer efeito agora, cada um... Só complementando o Yuri um pouquinho, tem nos grupos bolsonaristas, desde o começo, esse discurso, e a gente até escuta um oficial da Polícia Rodoviária Federal dizendo isso. Vocês precisam resistir 72 horas. Exato. Acho que está dando quase 72 horas. Ainda não entendi a estratégia, mas parece que ela existiu e era real. Teve um aspecto de contar com o feriado no meio de semana, né? Quarta-feira, então e com as estradas bloqueadas, ninguém saiu das suas cidades. A tua capacidade de mobilizar nos grandes centros fica majorada, porque, enfim, o pessoal que apoiou o Bolsonaro, que tem casas de campo aqui no interior de São Paulo, não conseguiram pegar Castelo Branco para ir para lá. O pessoal do Rio de Janeiro que quis pegar rodovia não conseguiu sair. E aí a gente vê essa mobilização sendo bastante forte. E nessas 72 horas a gente também sabe que teve muita negociação, né? Exato. Entre o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sobre como vai ficar o papel dele dentro do PL, enfim. E aí amanhã começa a transição de governo. Pegando esse gancho, Caio Junqueira, Jair Bolsonaro estava preocupado ali com o seu futuro. E é claro que ele queria mostrar força. É que se a desordem começa a ser associada a ele, isso gera um problema político para ele, eventualmente até um problema penal, já que já começou a haver um inquérito, por exemplo, sobre o chefe da Polícia Rodoviária Federal, e se qualquer coisa pode ser ligada ao Bolsonaro, é um prejuízo ainda muito maior. Ele andou negociando aí com Valdemar da Costa Neto em Brasília, a respeito do seu futuro, advogados, salários, casa, enquanto demonstrava essa força política. Como é que você vê essa situação? Felipe, acho que o sinal mais claro de que ele pretende... ele não tem muita saída fora do campo democrático. Primeiro que ele, nesse processo todo, né, de questionamento de urna, questionamento do processo eleitoral, ele acabou meio que ficando isolado. E mesmo depois da eleição, se ele optasse por estabelecer uma estratégia de futuro político por fora do campo do jogo democrático, que é o jogo em que ele também sempre atuou, porque ele sempre disputou eleições e assumiu cargos, não haveria espaço para ele. E é muito interessante como o sistema ele vai se acomodando. Lula ganhou a eleição domingo, amanhã começa a transição, semana que vem o Lula estará aqui em Brasília, se reúne com os presidentes dos poderes, então o sistema ele se acomoda. E você só pode querer seguir adiante numa carreira como essa de político por dentro do sistema. Não há espaço para você fazer carreira na política por fora do jogo democrático. Isso o próprio sistema acaba expelindo quem busca esse caminho. E esse vídeo que nós acabamos de assistir do presidente Jair Bolsonaro é um reflexo disso também. Assim como as conversas que você mencionou aí dele com o Valdemar. Ele disse ao Valdemar que pretende ficar no PL,
por exemplo. O PL vai estudar alguma posição ali para ele. Ele tem, e o próprio Valdemar da Costa Neto tem essa percepção de que o presidente, apesar de derrotado, tem um capital político, tem enraizamento social, tem gente para pôr na rua, né? Tem capacidade mobilizadora. Então, assim, se for estruturado, bem estruturado o papel dele e do PL como oposição ao governo Lula, ele consegue, eventualmente, chegar competitivo daqui a 4 anos. Agora, se ele, na largada, insuflar movimentos que podem e já estariam levando a um colapso da economia, a atrapalhar hospitais, atrapalhar o cotidiano das pessoas, esse capital político tem um potencial, sim, de ir se perdendo e se esvaindo aí ao longo do tempo. Por isso, o vídeo. O vídeo acontece pouco mais de 24 horas depois de uma declaração, como a Raquel vem falando, nós todos aqui, a imprensa em geral, que não foi claro ao dizer saiam das ruas, parem as manifestações. Tanto que ele precisa voltar no dia seguinte, né? Se tivesse sido eficiente, ele não teria precisado gravar novamente. Os próprios aliados dele ontem já avaliavam, hoje também avaliaram que era necessário um novo posicionamento. Legal, Caio. Aproveitar aqui a presença do Hélio Beltrão para perguntar sobre o futuro do Jair Bolsonaro. A gente viu, por exemplo, nesse episódio e em alguns outros, o Tarcísio de Freitas atuando nos bastidores, chamando o Jair Bolsonaro à responsabilidade, falando, olha, fala, se pronuncia, é melhor. E muitas análises apontam o Tarcísio como alguém mais moderado, às vezes mais sensato. E o Tarcísio agora eleito governador de São Paulo e o Bolsonaro saindo do poder. Há outras lideranças, seja do campo do chamado Centro Democrático, como Eduardo Leite, governador reeleito no Rio Grande do Sul, seja de uma direita liberal, como Romeu Zema, em Minas Gerais. Como é que você acha que fica o Jair Bolsonaro nesses próximos 4 anos em termos de atuação? Ele tem uma presença ali no ambiente cultural do país, em termos de empunhar certas bandeiras de segmentos do eleitorado e uma atuação muito forte nas redes sociais. Como é que você acha que ele vai usar isso no momento em que ele não tem um meio de ação em termos de cargo e essas outras lideranças têm? Ele já teve nessa situação. Entre 2015 e 2018, ele foi o cara que liderou a vertente conservadora, o povo que estava meio distraído, já de saco cheio com a política, e, inclusive, os liberais, as forças que foram para as ruas, ele tomou essa liderança lá atrás. E é por isso que ele hoje é um dos grandes líderes da direita liberal conservadora e vai continuar sendo. Não são só 58 milhões de votos, né? Ele representa vamos dizer, essa massa de gente que não é esquerda, né? Então isso aí não vai mudar. Agora, ele perdeu a eleição. A direita liberal conservadora ganhou. O Bolsonaro perdeu. Então, sem dúvida, ele perde alguma coisa. A gente vai ter que ver ao longo do tempo como é isso. Eu acho que os sinais que ele deu ontem, com a declaração de ontem, e agora com a declaração de hoje, mostram que ele já está no novo jogo. Ele já deixou de ser o Jair Bolsonaro da campanha. Diferente, por exemplo, queria voltar um segundinho, do Lula, que parece que ainda está em campanha, porque o cara está prometendo o seguinte, olha, política monetária eu vou manter, política fiscal eu vou manter teto de gasto, não vou aumentar a dívida, vou empurrar o programa que eu prometi, ainda vou ter o Centrão comigo? Qual a mágica? Como é que ele vai fazer isso? E principalmente se o STF proibir as emendas de relator, aí então essa conta não fecha. Então isso é um tapete impossível de cobrir todas essas frentes. Impossível. E eu suspeito que a frente que vai ser a que vai ficar de fora é o fiscal. Fala, não, vamos gastar, vamos trocar, como o Yuri falou, vamos mudar a regra do teto. Finge aquela coisa, né? Finge que não está mudando a regra, mas tem que fazer uma emenda constitucional para estabelecer um outro troço que é pior do que de hoje. E o que vai acontecer é que os políticos adoram maquinar essas fantasias, né? Mas tem um negócio chamado realidade, que está refletida em mercado, que dá um checkmate. Então é muito possível que, se continuar com esse discurso que está aí, ministro da Fazenda como sendo um político de esquerda, com aquele negócio de não teto de gastos tá fora, vamos tirar regra de ouro e outras amarras, é possível que a situação piore
e que ele seja obrigado a apresentar uma solução fiscal de manutenção do teto de gastos. E aí pode até ser bom para ele, pode ser melhor, mas o que ele está dizendo hoje é outra coisa completamente diferente. É um tapete impossível de ser implementado, de cobrir todas essas frentes, está em campanha ainda.